Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a semana que vai iniciar de preparação para o Clube do Remo visando o próximo jogo na Série B, fora de casa contra a equipe do Operário. Mais uma decisão, mais um jogo aí sob o comando do Guto Ferreira. Será que neste jogo, mais do que nunca, ele vai colocar o seu DNA em campo? Como ele pode montar essa equipe azulina para este confronto diante da equipe paranaense? Sempre complicado enfrentar o Operário lá dentro, mas o Remo mais do que nunca precisa dos 3 pontos. Vamos conversar sobre como é que está essa 29ª rodada. Será que o Remo já perdeu posições? Corre o risco ainda de perder mais espaço aí na tabela de classificação da competição? Nós vamos conversar com vocês a respeito disso. Falar também sobre os possíveis retornos aí para este duelo contra a equipe do Fantasma e falar também sobre a mudança que deve acontecer no calendário do futebol brasileiro e que deve aí interferir também no calendário do Leão Azul em 2026. Nós vamos conversar com vocês neste vídeo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clique também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você encontra as melhores opções para montar os seus palpites com o futebol nacional e internacional e, claro, também os jogos do Clube do Remo na Série B no Brasileirão. Aliás, acredito que nesta semana nós iremos lançar aí o sorteio do Repar, onde vamos sortear ingressos e camisas do Leão Azul para vocês, claro, que acompanham aqui o canal e que são cadastrados na Bet da Sorte. Então não perde tempo, pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code na tela, clica também no primeiro comentário fixado para você já ficar aí validado para o sorteio que vai acontecer com a galera da Bet da Sorte. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. Bom, pessoal, eu tô aqui com uma informação a respeito de uma mudança que deve acontecer significativa no futebol brasileiro, no calendário do futebol brasileiro, porque na próxima quarta-feira a CBF deve anunciar mudanças aí em várias competições, inclusive competições que o Clube do Remo disputa. A CBF deve alterar o formato da Copa do Nordeste, da Copa Verde, e aí a gente torce mais do que nunca para que a Copa Verde ganhe visibilidade, ganhe importância e principalmente ganhe valorização. Porque não adianta mais a gente ficar aqui batendo na mesma tecla e ver a Copa Verde sempre desvalorizada. Detalhe, nós temos agora 2 presidentes nortistas, né? O presidente lá da Federação de Roraima e o vice-presidente é o Ricardo Gluckpol aqui da Federação Paraense de Futebol. E a gente torce muito para que finalmente a Copa Verde seja valorizada. Eu até estava conversando com um amigo meu hoje, ele me deu assim uma sugestão, não é uma sugestão, né? Ele fez um comentário comigo. Ele falou: poxa, Smith, mais do que nunca a Copa Verde pode ser valorizada pelo próprio YouTube. Porque hoje, se você prestar atenção, várias empresas estão saindo do canal fechado, né, da famosa TV por assinatura, e estão indo para o YouTube. Hoje o YouTube está sendo uma tendência para você ganhar dinheiro, tanto em termos de transmissão, em termos de vídeos, né? Enfim, vários tipos aí de projetos para o YouTube. O YouTube virou uma TV. E acredito que competições como a Copa do Nordeste, Copa Verde, podem se valorizar mais ainda com essas transmissões sendo feitas pelo YouTube, porque as marcas elas vão ficar interessadas com a audiência que o YouTube for gerar. É claro, a televisão segue sendo a principal forma aí de ganhar dinheiro, né? Obviamente com o futebol, tanto é que emissoras pagam milhões para transmitir competições, mas acho que a Copa Verde, que é a competição aqui do nosso quintal,
ela pode se valorizar se ela começar a ser transmitida desde o início no YouTube. Por exemplo, teve esse ano a transmissão da Série D no canal Metrópolis, que é uma empresa aí nacional. Achei interessante a Série D ser transmitida por lá. Pode ser um pontapé inicial para a Copa Verde ter aí essa parceria. Isso eu estou falando de transmissão, de direitos de transmissão. Aí a gente pode pensar em name rights, né, para nomear a competição. Por exemplo, uma empresa multinacional, um hiperatacadista, enfim, tem várias e várias ideias. Uma própria bet, né, que possa valorizar a competição. Copa Verde, que infelizmente nos últimos anos tem usado só o nome verde para dizer que apoia o meio ambiente, porque infelizmente na prática não é isso que a gente vê. Nenhuma empresa, inclusive, né, do âmbito ambiental, né, do meio ambiental, tem apoiado a competição. Então a gente torce muito para que nesse formato novo de calendário a Copa Verde ganhe essa valorização. Outra coisa, a Copa do Brasil, tá? Deve ter mais fases em jogos únicos. Por exemplo, hoje a Copa do Brasil tem na sua primeira e na segunda fase jogos únicos. Empate, por exemplo, agora vai para pênalti desde a primeira fase. Não tem mais aquela vantagem para o time melhor ranqueado. E a partir da terceira fase é que nós estamos vendo agora jogos de ida e volta. Provavelmente deve se estender até uma terceira, quarta fase, esses jogos de uma partida só, né? Jogos únicos aí para a Copa do Brasil. Só estou curioso para saber como a CBF vai definir o mando do campo. Se vai ser por ranking, se vai ser por sorteio, já que a Copa do Brasil é a principal competição em termos de rentabilidade, em termos de premiação para as equipes. Ela também deve anunciar mudanças na Série D do Campeonato Brasileiro, que deve aumentar aí de 80, né, se não me engano, 80 clubes hoje a Série D, para 96. Vamos aguardar e ver o que a CBF vai definir em relação a essas competições aí nacionais. Quarta-feira nós teremos essa mudança no calendário do futebol nacional. Bom, pessoal, agora eu quero conversar sobre os jogos dessa 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que estão acontecendo. A rodada que começou no último sábado com a vitória do Atlético Paranaense por 1-0 contra a equipe do Operário, lá na Liga Arena. O Paysandu que venceu fora de casa o Criciúma por 4-2. O Novo Horizontino que ficou no empate com o Vila Nova em 1-1. O Leão Azul que venceu o CRB por 4-2. O Botafogo de Ribeirão Preto que perdeu para a Ferroviária por 2-1. O Cuiabá venceu por 2-1 de virada o Atlético. E agora há pouco a Chapecoense meteu 3-1 no Amazonas. Amazonas aí praticamente rebaixado, né, para a série C. Muito dificilmente escapa desse rebaixamento. Uma equipe muito limitada. E perdeu mais uma. E infelizmente o Clube do Remo caiu para o 8º lugar, porque a Chapecoense venceu e chegou aos 44 pontos, né? A Chapecoense, que estava vindo de uma sequência de 4 derrotas, venceu hoje a equipe do Amazonas. Teve que pegar um saco de pancadas para voltar a vencer na competição. Ainda hoje, agora, 19 horas, tem América Mineiro e Volta Redonda, confronto aí de desesperados. Tem Avaí e Coritiba na ressacada, torcer para esse jogo aí sem empate. Seria interessante porque segura o Coritiba e também segura o Avaí atrás do Clube do Remo. E tem também amanhã, lá no estádio Ailê Pinheiro, Goiás e Atlético Goianiense, clássico de Goiânia, a partir das 9h30 da noite. Seria interessante também um empate aqui, porque o Remo tem que secar tanto o Atlético Goianiense e também secar o Goiás para não disparar lá na frente. Essa Série B, ela tá tão equilibrada, pessoal, que nenhum time ainda alcançou os 50 pontos. Nenhum time. Na Série A, por exemplo, em menos rodadas, o Flamengo já chegou nos 50 pontos. Se eu não me engano, o Cruzeiro também já chegou. O Palmeiras deve chegar também, já na faixa dos 50 pontos, com menos rodadas. Então, eu acredito, gente, que a linha de corte para não cair vai ser maior, tá? E a linha de corte para subir talvez seja menor, por conta desse equilíbrio que está a competição. Faltam 9 jogos e não tem nenhum time ainda que alcançou os 50 pontos. Mostra aí o quanto que a competição está equilibrada. O Leão Azul que entra em campo no próximo domingo contra a equipe do Operário, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná, às 4 horas da tarde. É sempre complicado enfrentar o Operário lá. O Operário que é treinado pelo Alex, aquele mesmo, né? Ex-Palmeiras, Cruzeiro de Seleção Brasileira. O Operário é um time forte como mandante.
perdeu aí no último jogo para a equipe do Atlético Paranaense, e o Remo que deve ter aí alguns retornos para este jogo, como por exemplo o lateral esquerdo Sávio, que deve voltar a ser relacionado. O NASP já liberou o Sávio aí, segundo informações, para este confronto contra a equipe do Fantasma, né, no próximo domingo. Os outros jogadores, Pedro Rocha, Regis, né, o próprio Nathan Santos, seguem entregues aí ao departamento médico. Inclusive, algumas pessoas hoje me perguntaram: Smith, tem chance, né, do Pedro Rocha voltar ao time? Olha, eu sinceramente eu prefiro que o Pedro Rocha esteja a 100% no jogo contra o Atlético Paranaense, que vai ser um jogo duríssimo, e o Pedro Rocha vai ser muito importante nesse jogo, e claro, esteja também à disposição no Clássico Repar. Se ele voltar meia boca contra o Operário, é capaz de se machucar de novo. E é claro que o NASP não iria ou não irá liberar ele nessas condições. Mas hoje é segunda-feira ainda, tem tempo para que esses atletas possam se recuperar, possam trabalhar aí melhor a parte física e estejam à disposição. O Guto Ferreira também vai ter à disposição o retorno do Marrone, que ficou fora por conta do terceiro cartão amarelo. É claro que ele começa a ganhar uma boa dor de cabeça aí, né, com retornos importantes, e trabalhar melhor a parte coletiva desse time. Ele mesmo comentou na entrevista coletiva pós-jogo de que agora sim vai ter uma semana cheia, né, vai ter um tempo para trabalhar. O Remo só viaja sexta-feira lá para o Paraná, então vai ter esse tempo para trabalhar com o elenco, além de elevar a confiança dos jogadores, trazer a confiança, né, lá para cima. Trabalha também a parte tática, a parte técnica, para que o Remo aprimore cada vez mais a sua coletividade em busca de mais uma vitória na Série B do Brasileirão. Gente, essa sequência agora pode ser decisiva para as pretensões azulinas. O Remo precisa dessa sequência de vitórias. Das equipes que ainda brigam pelo acesso, o Remo é o único que não conseguiu ainda essa sequência de 3 vitórias, por exemplo. Então é muito importante que o Remo volte a vencer, siga nessa toada aí, ganhe o jogo em casa contra o Atlético, depois pense em ganhar o Repar também, mas enfim, é um jogo de cada vez. Não adianta pensar lá na frente também, antes de passar pela equipe do Operário. É jogo atrás de jogo, é decisão atrás de decisão. Esse é o pensamento nesta reta final de Série B do Brasileirão. Bom, só para lembrar vocês, né, que hoje completa um ano aí do acesso à Série B do Brasileirão. Pô, cara, aquele 29 de setembro de 2024... nós estivemos no Mangueirão, vocês aí acompanhando das arquibancadas. Foi uma Série C de muita, né, superação naquele ano. Muito difícil que aconteceu, né, um milagre aconteceu. E talvez a Série C do ano passado inspire a Série B desse ano, para quem sabe também a gente consiga esse milagre do acesso para a Série A. É seguir vencendo. Ano passado o Remo engatou uma sequência de vitórias, conseguiu se classificar e depois subiu para a Série B. Tomara que esse ano não seja diferente, que a gente consiga chegar neste acesso aí à primeira divisão, que seria histórico para o Leão Azul. Então, uma grata lembrança. Queria até saber de vocês, onde é que você estava neste 29 de setembro de 2024, naquele Remo 1-0 em cima do São Bernardo, gol do Ítalo, né, que deu ali a vaga para o Leão à Série B. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de verificar a sua inscrição no canal, de compartilhar com seus amigos, de hypar o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!